Olá, meus queridos e minhas queridas do Vai Cair na Prova. A gente vai para a nossa aula número 7, resolução de exercícios, física C, com esse cara aqui, ó, professor Manuel, sou eu mesmo. A gente vai começar pela questão 1 da aula 7. Beleza? Vamos para o enunciado da questão. A figura representa um eletroscópio de lâminas metálicas carregado positivamente. Então ele está carregado positivamente, aqui é um eletroscópio. Tocando o dedo na esfera, observa-se que as suas lâminas, então ele quer saber o que vai acontecer com as lâminas. Isso daqui, ó, onde está o cursor aqui, ó. O que vai acontecer se eu encostar o dedo aqui em cima? O que é um eletroscópio? O eletroscópio é um dispositivo que serve para saber se um corpo está carregado ou não. Como que você faz? Eu aproximo o corpo aqui, ó, nessa parte superior, nessa esfera aqui. Se as lâminas se afastarem ou se aproximarem, a gente vai saber se o corpo está carregado. Claro, isso depende se o eletroscópio já está carregado ou não, ou se ele está neutro. Nesse caso, ele está carregado positivamente. Se eu encostar meu dedo aqui, o que o meu dedo vai fazer? Como esse corpo está positivo, meu dedo vai fornecer elétrons, tá? Para esse corpo. E ao fornecer elétrons, estão vendo as lâminas aqui? Elas estão separadas. Por que elas estão separadas? Porque ambas estão carregadas positivamente. Corpos de mesmo sinal se repelem, isso mesmo. Então, se eu encostar meu dedo aqui, vai descer elétrons, vai descendo elétrons, e essas lâminas elas vão se aproximar. Elas não vão mais se manter afastadas. Por quê? Porque eu vou estar fornecendo elétrons através do meu dedo que está encostando aqui. Esse dispositivo ele vai roubar elétrons do meu corpo. O que acontece com as lâminas? Letra B. Fecham, pois o eletroscópio cede elétrons? Não, a gente viu que na verdade ele recebe, não cede. C. Abrem? Está errado, a gente viu que elas vão fechar. D. Abrem? Está errado também. E. Permanecem inalteradas? Está errado também. Vamos para a letra A. Fecham, pois o eletroscópio recebe elétrons? Sim. Então, a letra A é a resposta correta. A de amor. Então, vamos para a questão número 2. O enunciado é o seguinte. A molécula de água, sendo polar, distribuição assimétrica de cargas com acúmulo de positivas de um lado e negativas do outro, como mostra a figura 1, tem a capacidade de atrair corpos neutros. Então, a figura 1 aqui está mostrando uma molécula de água. Essa bola maior aqui representa o oxigênio. Essas duas menores em azul representam o hidrogênio. Os hidrogênios eles têm uma eletronegatividade menor que do oxigênio. O que quer dizer? Eles ficam mais positivos, enquanto o oxigênio fica mais negativo desse lado aqui. O oxigênio tem uma capacidade maior de atrair elétrons. Lembrando, lá da química, que essa ligação aqui é covalente, aonde os dois átomos aqui, nesse caso, eles estão compartilhando elétrons. Tá, mas o que é importante isso aí? É importante o seguinte, que vai gerar um polo aqui, ó. Vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. A gente fala que a molécula da água, lá da química, ela é dipolar, tá? Por quê? Porque ela tem dois polos, um negativo e um positivo, que a molécula da água, por ser polar, ela tem algumas propriedades. Quais propriedades? Por exemplo, se você colocar uma substância polar em água, ela vai se dissolver. Ou seja, essa substância é solúvel. Um exemplo de uma substância polar. Cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Se você pegar sal de cozinha e jogar na água, é uma substância polar. O que vai acontecer? Ele vai se dissolver na água. Em íons Na+, e Cl-. Eu até coloquei um memezinho aqui infame, né? Que é o seguinte, que a gente tem um urso polar e aqui a gente tem um urso pardo, tá? Ambos vivem no hemisfério norte. Claro, os ursos polares eles vivem no Ártico, nas calotas polares, onde tem gelo. Mas os ursos pardos eles chegam bem perto disso. Aqui está o polar na água e ele fala o seguinte, socorro, socorro, estou dissolvendo. Daí o urso pardo. Mas ursos são insolúveis. Daí o urso polar fala, é fácil para você dizer isso, você não é polar. É, bem ruim, né? Mas é interessante para a gente entender. O que? O urso ele é polar. Se ele é polar, ele vai ser jogado em água, ele vai se dissolver. Imagine que o urso ele é uma grande pedra de sal. Ele cai na água, ele se dissolve. Um exemplo de uma substância... A maioria das substâncias não são polares. A gente fala que elas são apolares. Ou seja, elas não se dissolvem na água. Tá? Então, se fosse óleo, por exemplo, ele não vai se dissolver. Por quê? Porque ele é apolar. Tá? Ele não tem polos, a molécula dele. Outro conceito importante que a gente tem que relembrar para entender essa questão,
que é o conceito de indução. Aqui a gente tem um corpo, ele tem partículas positivas e negativas. Esse corpo necessariamente não é sólido, tá? Por quê? Porque essas partículas aqui positivas e negativas podem se movimentar pelo corpo. Se for um condutor sólido, como por exemplo um fio de cobre, quem se movimenta são apenas as partículas negativas, os elétrons. A gente tem um movimento de elétrons. Se for uma solução eletrolítica, por exemplo, água misturada com sal, a gente vai ter íons positivos e íons negativos, os cátions e os ânions se movimentando. A gente vai imaginar que isso aqui é uma solução eletrolítica, tá? Ou seja, tanto as partículas positivas quanto as negativas podem se movimentar. Aproximando um bastão carregado negativamente, que a gente vai chamar de indutor, o que acontece? Ele vai aproximar aqui, ó, todas as partículas positivas para esse lado. E as negativas vão ser repelidas tudo para o outro lado. O que vai acontecer nesse corpo? Uma polarização. Um lado fica positivo e o outro fica negativo. Então, ele repele as partículas negativas para o lado oposto e atrai as positivas aqui, ó, próximo dele. Então, a força de atração ela é maior que de repulsão. Por quê? Porque as positivas estão mais próximas. E as negativas, que, caso iriam repelir o bastão, ficam lá para trás. Tá, vamos responder então. Esta capacidade confere à água o poder de limpeza, pois por onde ela passa, seus lados eletrizados vão atraindo partículas neutras, como mostrava a figura 2 lá no começo da questão, e arrastando com o fluxo em direção aos esgotos. Pode-se dizer que um corpo eletrizado indutor atrai um corpo neutro porque induz neste a apenas cargas de sinal contrário ao das cargas do indutor, sendo portanto atraídas apenas as cargas de sinal contrário? Não, né? A gente viu que tanto as positivas quanto as negativas. B. Apenas as cargas de mesmo sinal? Não, a gente viu que eram ambas. C. Cargas das duas espécies, porém as de sinal contrário aos da carga do indutor são mais numerosas e a força de atração é maior que a de repulsão? Não. D. Cargas das duas espécies, porém as de sinal contrário aos da carga do indutor ficam mais próximas? Sim, a gente viu que as positivas elas ficam mais próximas, né? Ó, olha aqui, ó, do indutor, que são os sinais contrários do indutor. E as que são de mesmo sinal ficam para o outro lado. E ficam mais próximas deste e a força de atração é maior que a de repulsão. Sim, a força de atração é maior que a de repulsão. Então a letra D de dado. Tá, para a gente entender a próxima questão, vamos ter que ressaltar ou rever alguns conceitos aqui de aulas anteriores. O primeiro conceito que a gente vai estar vendo aqui é o conceito de potencial elétrico. O potencial elétrico, ele depende do valor da carga. Então aqui a gente tem um corpo carregado, uma esfera metálica, tá? E ela tem uma carga Q. Para saber o potencial elétrico de um ponto distante aqui dessa esfera, basta eu pegar a distância, como por exemplo aqui no ponto P, e multiplicar pela constante eletrostática e dividir pela distância. Basta isso para saber o potencial. O que a gente tem? A partir da análise dessa forma, a gente tem o seguinte gráfico, que o potencial elétrico, olha a curva vermelha aqui, ó, que conforme você vai aproximando da esfera, ó, vai diminuindo a distância, ele vai aumentando o potencial. Imagine que você está apertando uma mola. Ó. Conforme você vai apertando, ó, vai aumentando a força com que ela te empurra, ou a energia potencial acumulada. É uma analogia, tá? Então, ó, vai aumentando, chega uma hora que ela é máxima. Aonde que ela é máxima? Na superfície aqui, ó, da esfera. A partir da superfície, quando você vai entrando na esfera, ele se torna constante. Ou seja, o potencial elétrico dentro de uma esfera ele é constante. É o mesmo valor da superfície. O potencial elétrico, ele é constante. Tá. E o campo elétrico? O campo elétrico ele depende dessa fórmula aqui, ó. A distância aqui está ao quadrado. Sei que parece muito parecida a fórmula, mas essa grandeza aqui é vetorial. Aqui a gente está calculando a intensidade do campo. O campo ele tem uma direção, um sentido. O potencial elétrico não. Por exemplo, o potencial elétrico nesse ponto P, ele vai ter aqui, ó, está representado por essa seta em laranja, que é um vetor. Para saber a intensidade do
do campo elétrico nesse ponto, a gente multiplica a carga em módulo pela constante eletrostática e divide pela distância ao quadrado. Essa fórmula aqui ela pode ser representada nesse gráfico. Ó. Conforme você vai aproximando da esfera, o campo elétrico ele vai aumentando. Ó. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega num limite. Esse limite aqui, ó, vocês podem ver que é bem próximo à esfera. Não é sobre ela, mas é bem próximo. O campo elétrico aqui na superfície da esfera é metade desse valor aqui, ó, limite. Tá? Por definição. Dentro da esfera, vocês estão vendo aqui, ó, o campo elétrico, ele é zero, ele é nulo. E a gente pode estender isso para objetos que têm formatos diferentes da esfera, qualquer objeto, qualquer formato. O campo elétrico dentro é nulo. O potencial elétrico não, ó. Ele é constante dentro. É o mesmo valor da superfície. Já o campo elétrico não, ele é nulo. Por que o campo elétrico é nulo? Porque o potencial elétrico é constante. Uma carga ela não consegue se movimentar aqui dentro, porque ela não tem uma diferença de potencial. Potencial mesmo dentro. Tá? Não é nulo. Ele é o mesmo, mas o campo elétrico ele é nulo. Conseguiram entender esse conceito? Então vamos para a próxima questão. Questão 4. O enunciado é o seguinte. A figura abaixo representa em corte 3 objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material de bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática, de mesmo valor que. Então você tem 3 objetos, uma esfera, um cubo, uma pirâmide. Com o corte aqui eles ficam no formato de círculo, quadrado e de um triângulo. Tá? Olhando nessa perspectiva aqui. Todos estão com carga Q, estática, ou seja, as cargas não estão em movimento. Se as cargas estiverem em movimento aqui, dentro do objeto, tá? Como da esfera, o campo elétrico já não é mais nulo. Como elas estão paradas, daí é nulo. Independente se é esfera, cubo, pirâmide, o campo elétrico aqui dentro vai ser sempre nulo. Tá? Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da cavidade interna, ou seja, dentro? Ah, apenas em 1? Não. Apenas em 2? Não. Apenas em 1 e 2? Não. Apenas em 2 e 3? Não. Em 1, em 2 e 3? Sim. Qualquer formato do objeto, o campo elétrico é nulo na parte interna. Na parte interna, tá? Próximo à superfície, não. E na superfície também não. Então, a resposta certa é a resposta E, de elefante. Vamos para a questão número 5. A questão 5, o enunciado é o seguinte. Uma partícula carregada negativamente é abandonada no interior de uma casca esférica, condutora, carregada uniformemente com carga positiva, no ponto indicado na figura. Então você tem uma esfera, está carregada positivamente, ela é oca, e dentro dela aqui você colocou uma partícula carregada negativamente. Primeira coisa, o campo elétrico aqui dentro, ele é o quê? Ele é nulo. O campo elétrico é nulo. E a força elétrica? A gente sabe que a força elétrica ela é igual à carga da partícula vezes a intensidade do campo no ponto que ela está. Ou seja, se tiver um campo elétrico aqui, vai ter uma força agindo sobre ela. Se o campo elétrico é nulo, se esse valor aqui é nulo, é zero, quanto que vai valer a força elétrica? Vocês concordam que é zero? Porque zero vezes, independente do valor da carga, vai ser zero também. Então a força elétrica que vai atuar sobre essa carga vai ser nula. Então ela vai ficar o quê? Parada. Nessas condições, a força elétrica que atua na partícula aponta na direção 1, então ele aqui tem as direções, 1, 2, 4 e 3. Então a gente sabe que não vai ter força. Então a gente já sabe que não vai apontar nem para o ponto 1, nem para o 2, nem para o 3, nem para o 4. Ou seja, a força elétrica é nula. Por que ela é nula? Porque o campo elétrico dentro, no condutor, é nulo. E a força elétrica ela depende do campo. Se o campo é nulo, a força elétrica também é nula. Então a resposta certa é a letra E. Vamos para a questão número 10. O enunciado é o seguinte. Um estudante deseja determinar o estado de eletrização de uma bexiga de aniversário. Para isso, ele aproxima um corpo A,
que não se sabe se está ou não eletrizado, e observa que há atração com a bexiga. Então ele aproximou o corpo A e viu que acontecia uma atração. Após isso, ele pega um outro corpo B, carregado positivamente, e aproxima da bexiga, e verifica novamente a atração. A partir dessa sequência, são feitas as seguintes afirmações. Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que montar um esqueminha a partir do desenho, com duas hipóteses. Primeiro, a gente vai analisar aqui, ó. O corpo A, ele atrai a bexiga. Então, um dos dois aqui tem que estar carregado para acontecer essa atração. Os dois não podem estar neutros. Então, a gente já sabe isso. A gente sabe que o corpo B, ele atrai a bexiga. Então, se ele atrai a bexiga aqui, ó, a bexiga pode estar neutra ou negativa. Tá? O que a gente pode concluir? A bexiga, ela não pode estar positiva. Então, a gente já descarta aqui a bexiga estar positiva. Ela pode estar neutra ou negativa. Por que isso? Porque ela é atraída pelo corpo positivo. Se ela tivesse positiva, ela seria repelida. Tá. Como que a gente vai montar as hipóteses? Primeira hipótese. Vamos supor que o corpo A está neutro. Se o corpo A está neutro, a bexiga ela tem que estar carregada o quê? Negativamente. Concorda? Porque se ela tiver positiva aqui, não pode positiva, porque ela vai repelir o corpo B. Então, ela tem que estar negativa. Então, se o corpo A é neutro, a bexiga tem que estar negativa. Essa é a hipótese 1. Tá, vamos para a segunda hipótese. A segunda hipótese é o seguinte. Se o corpo A estiver carregado, a bexiga ela pode estar neutra ou negativa. Como assim? Se o corpo A estiver negativo, necessariamente a bexiga vai ter que estar o quê? Neutra. Por quê? Se ela estiver negativa também, vai acontecer uma repulsão e não atração, como está descrevendo aqui no desenho e no enunciado. Então essa é uma segunda possibilidade. A gente tinha a primeira possibilidade com o corpo A neutro, que a bexiga tem que estar necessariamente negativa. A gente tem a segunda possibilidade que o corpo A negativo, a bexiga tem que estar neutra. E a gente tem uma terceira possibilidade, o corpo A positivo. Se o corpo A estiver positivo, assim como o corpo B, a bexiga ela pode estar tanto neutra quanto negativa. Por quê? Se ela estiver neutra, ela vai ser atraída pelo corpo A, vai ser atraída pelo corpo B. Se ela estiver negativa, vai ser atraída pelo corpo A e vai ser atraída pelo corpo B também. Então a gente tem três possibilidades. Corpo A neutro, bexiga negativa. Corpo A negativo, bexiga neutra. Corpo A positivo, a bexiga ela pode estar neutra ou negativa. Tá, vamos analisar as afirmações. Afirmação 1. Não se pode afirmar se o estado de eletrização da bexiga é neutro ou carregado? Não, a gente já viu ali que tem três possibilidades, onde a bexiga pode estar neutra, pode estar carregada, negativo. Não pode estar positiva, senão ela vai ser repelida pelo corpo B e aí você não tem o enunciado correto. Então ela tem que estar neutra ou negativa. Então a 1 está certo, né? A gente não sabe se ela está neutra ou carregada, no caso negativo. 2. Se o corpo A estiver negativamente carregado, então a bexiga está necessariamente neutra. Então se o corpo A estiver negativo, sim, a bexiga tem que estar neutra, porque se ela estiver negativa, ela vai ser repelida, tá? Pelo corpo A. Então, a afirmação 2 é verdadeira também. Então, corpo A negativo, a bexiga tem que estar necessariamente neutra. Afirmação 3. Se o corpo A estiver carregado positivamente, então a bexiga estará necessariamente carregada com carga negativa? Então, se o corpo A estiver positivo, a bexiga tem que estar negativa? Não. Ela pode estar negativa ou neutra. Ela não tem que estar necessariamente negativa. Então, a 3 está errada. Então, quais são as afirmativas corretas? 1 e 2. Vamos olhar aqui. 1 e 2 é a letra D de dado. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. Estudem bastante durante a semana. Nunca se esqueçam que eu acredito no potencial de vocês e continuem sendo essas pessoas maravilhosas. Aquele abraço.